Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui do nosso canal. Hoje eu trouxe para vocês uma narrativa comovente, cheia de reviravoltas, marcada por injustiça, arrependimento e amor verdadeiro. A prova de que o destino nunca esquece o que o coração tenta esconder. Preparem-se, porque o que vocês vão ouvir agora é uma verdadeira montanha-russa de emoções. Ana era uma jovem simples, de coração puro e olhar sereno. Trabalhava como empregada doméstica na mansão de Miguel Albuquerque, um homem rico, inteligente e dono de uma das maiores empresas de arquitetura do país. Ele havia herdado tudo muito jovem, após a morte prematura do pai, e junto com a fortuna, herdara também uma enorme solidão. Apesar da vida luxuosa, Miguel vivia preso dentro de um mundo frio e calculado, cercado por pessoas que o elogiavam pelo que ele tinha, mas nunca pelo que era. E talvez fosse por isso que, ao cruzar o olhar com Ana, ele tenha sentido algo diferente, algo que o desconcertava. Ana era gentil com todos, mesmo com aqueles que a tratavam com desprezo. Trabalhava duro, sempre com um sorriso discreto, e tinha o dom de transformar silêncio em conforto. Enquanto os outros empregados o temiam, ela o tratava com respeito, mas sem bajulação. E isso o confundia. Certa tarde, uma forte tempestade caiu sobre a cidade. Miguel, cansado de reuniões e contratos, decidiu voltar para casa mais cedo. Quando entrou na mansão, encontrou Ana recolhendo algumas roupas do varal interno, tentando impedir que o vento levasse tudo. As janelas batiam, o trovão ecoava e, por um instante, o mundo lá fora parecia desabar, enquanto lá dentro algo começava a nascer. Ele se ofereceu para ajudar, riu quando ela tropeçou em um tapete molhado e juntos riram como se o tempo tivesse parado. Foi um momento simples, mas cheio de uma ternura que nenhum dos dois ousou nomear. Nos dias seguintes, Miguel começou a observá-la com mais atenção. A maneira como ela falava com as flores do jardim, o cuidado com que servia o café, o carinho com que tratava até o cachorro idoso da casa. Era como se a presença dela trouxesse vida àquele lugar. Mas nem todos viam isso com bons olhos. A governanta da casa, Dona Lúcia, uma mulher amarga e invejosa, percebia a aproximação e via em Ana uma ameaça. Para ela, uma empregada jamais deveria cruzar o olhar com o patrão, muito menos conquistar sua simpatia. E foi justamente esse sentimento que deu início à tragédia. Certa manhã, quando Miguel viajou a trabalho, uma joia de família desapareceu. Era um colar antigo, herança da mãe dele, guardado em uma caixa no escritório. Sem pensar duas vezes, Dona Lúcia espalhou o boato entre os funcionários. A última a limpar aquele escritório foi a Ana, e depois disso ninguém mais entrou lá. Em poucas horas, a desconfiança tomou conta da casa. E quando Miguel retornou, já havia sido envenenado pelas palavras falsas de quem nunca quis ver a verdade. Ele chamou Ana ao escritório. O olhar dele estava duro, distante. Ela tentou explicar, dizer que jamais tocaria em algo que não fosse dela, mas a mágoa já estava plantada. Ana, confiei em você e agora me diz que é inocente? Perguntou ele, a voz baixa, ferida. Eu juro, Sr. Miguel, eu nunca faria isso. Nunca. Mas as palavras dela se perderam no silêncio do poder. A decisão já estava tomada. Ele a demitiu ali mesmo, sem direito de defesa, sem despedidas, sem olhar para trás. Ana deixou a mansão com uma mala pequena e os olhos marejados. O mundo parecia desabar ao seu redor, mas o que Miguel não sabia é que ela levava algo muito mais precioso do que qualquer joia, uma vida crescendo dentro dela. Nos meses seguintes, Ana tentou seguir em frente. Trabalhou como costureira, enfrentou olhares de julgamento, fome e solidão, mas nunca se arrependeu de ter amado, mesmo que por um breve instante.
aquele homem que um dia a fez acreditar que havia bondade até nos corações mais distantes. Quando o bebê nasceu, ela o chamou de Lucas, nome simples, mas cheio de luz. Era a única lembrança boa que ela queria carregar daquela história. A certeza de que, mesmo nas dores, algo bonito havia florescido. Enquanto isso, Miguel tentava se convencer de que havia feito a coisa certa. Mas todas as noites, ao entrar em casa, sentia o vazio ecoando pelas paredes. O riso leve de Ana parecia ter ficado preso no ar, e o silêncio da ausência dela o perseguia. Ele não sabia por quê, mas sonhava com ela. Via o rosto dela na chuva, no reflexo do vidro, até no brilho da joia que ele acreditava ter sido roubada. E o tempo passou, como uma punição silenciosa. 5 anos. 5 longos anos separam o erro do arrependimento. Mas o destino, o destino, tem um jeito curioso de juntar os cacos que o orgulho espalha. E quando menos se espera, ele devolve tudo, do jeito mais inesperado possível. 5 anos se passaram desde aquela manhã em que Ana deixou a mansão com o coração em pedaços. 5 anos em que Miguel viveu rodeado de luxo, mas aprisionado por uma culpa que ele nunca soube explicar. Tudo o que tinha, dinheiro, status, viagens, parecia sem cor. O tempo o tornara um homem diferente. Mais calado, mais frio, mais sozinho. Aquela vida que antes parecia perfeita, agora pesava como um terno apertado demais. Numa tarde qualquer, Miguel foi convidado para um evento beneficente. Sua empresa havia financiado a reforma de um orfanato e ele, como sempre, foi apenas cumprir o protocolo. Sorrisos, fotos, discursos vazios. Mas foi ali, naquele lugar simples, que o destino decidiu agir. Enquanto percorria o pátio, cercado de crianças correndo e voluntários sorrindo, algo o fez parar. Entre os pequenos havia um menino brincando de carrinho. Tinha o cabelo castanho claro, o sorriso travesso e os olhos. Os olhos que Miguel via todas as manhãs no espelho. Olhos que ele nunca esqueceu. Por um instante, o mundo pareceu desacelerar. Miguel ficou parado, observando o garoto, sentindo algo inexplicável apertar o peito. O menino olhou de volta curioso e sorriu. "Oi, moço, quer brincar?" A voz inocente atravessou anos de silêncio. Miguel se abaixou, aceitou o carrinho e riu, sem saber o que dizer. "Como é o seu nome?" "Lucas", respondeu o menino com orgulho. "E onde está sua mãe, Lucas?" "Ela está ali", apontou o pequeno para a mulher que distribuía lanches entre as crianças. Miguel seguiu o olhar. E o tempo parou. Era ela, Ana. O cabelo agora estava preso em um coque simples, o sorriso calmo, o mesmo olhar doce que ele nunca esqueceu. Mas havia algo diferente nela. Força, uma serenidade que vinha de quem sofreu, mas sobreviveu. Miguel ficou imóvel. Queria ir até ela, falar, pedir perdão, mas o medo o paralisou. Ela riu ao ver Lucas correndo até si, o abraçou com ternura e naquele abraço ele viu a resposta para todas as perguntas que nunca teve coragem de fazer. Lucas era seu filho. Miguel não dormiu naquela noite. Aquela imagem não saía da cabeça. O menino, os olhos, o riso, o jeito. Tudo gritava dentro dele. Precisava confirmar. Precisava saber. Nos dias seguintes, contratou um detetive particular, algo que talvez tenha feito mais por covardia do que por coragem. Em poucos dias veio a confirmação que o destruiu e o libertou ao mesmo tempo. Lucas era mesmo seu filho. O mundo de Miguel desabou. Ele percebeu que, enquanto julgava Ana, foi ele quem cometeu o maior erro. Havia arrancado dela não apenas o emprego, mas a dignidade e o direito de ser amada. Tomado pelo remorso, ele voltou ao orfanato. Esperou até o final do expediente e, quando Ana saiu com o filho pela mão, criou coragem. Ana, a voz dele a fez parar.
O tempo pareceu congelar entre eles. Ela se virou devagar e o olhar que lhe deu foi sereno, mas cheio de distância. Senhor Miguel. Ele sentiu o peso daquele senhor, um título frio que substituía tudo o que poderia ter sido dito. Eu preciso falar com você. Não há mais nada a ser dito, respondeu ela firme. Eu sei que errei. Eu não devia ter acreditado. Tentou ele, mas ela o interrompeu. Não devia mesmo, mas acreditou, e isso mudou a minha vida. Lucas, sem entender, olhava de um para o outro. Mamãe, esse moço é seu amigo? Ana respirou fundo. Já foi, meu amor, já foi. Miguel abaixou-se diante do menino, a voz embargada. Lucas, é um prazer te conhecer. Você é incrível. Ele sorriu sem entender o peso daquelas palavras e correu de volta ao carro. Ana o observava com um misto de orgulho e dor. Ele é seu filho, não é? Perguntou Miguel, sem conseguir mais fingir. Ela hesitou por um segundo, mas respondeu com a calma de quem já chorou o suficiente. É, mas ele nunca precisou de você para ser feliz. As palavras cortaram fundo. Mas dentro da dor, Miguel sentiu nascer algo diferente. Esperança. Porque apesar de tudo, ela ainda falava com ele. Ainda olhava para ele. E isso bastava para acender uma centelha. Depois daquele encontro, nada voltou a ser como antes. Miguel não conseguia pensar em outra coisa. O rosto de Ana, o olhar de Lucas, a lembrança de tudo o que destruiu por orgulho, tudo o assombrava. Durante dias, ele foi até o orfanato apenas para observar de longe. Via Ana saindo com o filho, sempre sorrindo, simples, mas radiante. Era como se ela tivesse encontrado o que ele passou a vida toda procurando: paz. E ele, com todo o dinheiro e poder do mundo, jamais teve isso. Um dia, tomou coragem. Apareceu na pequena casa onde ela morava, levando um buquê de flores e um pedido que vinha do fundo da alma. Ana abriu a porta surpresa. Por um instante, o passado inteiro pareceu caber naquele silêncio. O que está fazendo aqui, Miguel? Perguntou, tentando manter a voz firme. Ele respirou fundo. Eu vim pedir perdão, não por educação, mas porque sem isso não consigo respirar. Ela ficou em silêncio, segurando a maçaneta como se o mundo dependesse dela. Ele continuou. Eu acreditei em mentiras, fui covarde e paguei o preço todos os dias desde que você foi embora. Os olhos dela marejaram, mas o orgulho ainda era escudo. Você destruiu tudo, Miguel. Eu perdi o emprego, a casa, a fé nas pessoas. Criei um filho sozinha, com medo de que ele herdasse o pior do pai. Ele abaixou a cabeça. E herdou. Ela suspirou. Não, ele herdou o melhor. O olhar, o coração. O que você poderia ter sido? As palavras o atingiram com força. E pela primeira vez, Miguel chorou diante dela. Sem vaidade, sem defesas. Um homem despido do orgulho. Eu não quero consertar o passado, disse ele, a voz trêmula. Eu só quero estar presente agora. Quero conhecer o meu filho, se você permitir. Ana hesitou. O tempo a ensinou a desconfiar, mas também a reconhecer quando um coração fala a verdade. Ele não precisa de mais ninguém para ser feliz, respondeu ela. Mas talvez precise saber de onde veio. Miguel sorriu, aliviado, e naquele instante algo mudou entre eles. Os dias seguintes foram diferentes. Miguel passou a visitar Lucas aos poucos, primeiro para ajudá-lo com as tarefas, depois para brincar, depois apenas para ouvir suas histórias. O menino o adorava e, sem entender porquê, sentia uma ligação profunda com aquele amigo do trabalho da mamãe. Certa tarde, enquanto os três caminhavam por um parque, Lucas segurou a mão de Miguel e perguntou: Moço, por que você olha tanto para mim? Miguel engoliu em seco. Porque você me lembra alguém muito importante. Quem? Um menino que eu devia ter conhecido há muito tempo.
Ana ouviu e pela primeira vez sorriu de verdade. O tempo que antes os separou agora parecia querer uni-los de novo. Miguel começou a ajudar discretamente, pagou a escola de Lucas, reformou a casa dela sem dizer nada, sempre respeitando o espaço. Mas Ana sabia, e dessa vez não era por pena, era por amor. Meses se passaram, e numa manhã ensolarada, Lucas correu até o quarto dela segurando uma revista. "Mamãe, olha! O moço da TV é o Miguel!" Ana olhou e viu a manchete. Empresário Miguel Albuquerque doa fortuna para projeto social em nome do filho que nunca conheceu. Ela sentou na beira da cama, o coração disparado. Miguel havia feito o que ninguém esperava. Renunciou a parte de sua fortuna e fundou uma instituição para mães solteiras. Era a forma dele de se redimir, não apenas com ela, mas com todas as mulheres que ele, de alguma forma, representava. Naquela noite ele foi até a casa de Ana. Ela o esperava na varanda com Lucas dormindo no colo. "Você não precisava fazer isso", disse ela emocionada. "Precisava sim", respondeu ele. "Porque eu não posso mudar o que fiz, mas posso escolher quem serei daqui para frente." Ana o olhou por alguns segundos. O silêncio foi mais eloquente que 1000 palavras. Ele se aproximou devagar e, quando estendeu a mão, ela não recuou. Os dedos se tocaram, o passado se dissolveu. Naquele toque havia arrependimento, perdão e, sobretudo, amor. Lucas, meio acordado, murmurou sonolento: "Mamãe, o moço vai embora?" Ela sorriu. "Não, meu amor. Acho que, dessa vez, ele vai ficar." A câmera imaginária se afasta, mostrando os três sob a luz suave da noite. A mãe, o filho e o homem que finalmente entendeu que as maiores fortunas da vida não se medem em cifrões, mas em segundas chances. Deixe seu comentário contando o que achou dessa história. Curta o vídeo, se emocionou e inscreva-se no canal para acompanhar outras histórias que tocam o coração. Até o próximo capítulo da nossa jornada.